Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus, na sua infinita misericórdia, seja com vocês. E eu espero que os testemunhos que nós vamos apresentar hoje venham despertar em você a fé inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural, a fé que faz você ter o tudo, ao invés de ter apenas o suficiente. Vamos assistir esses testemunhos e voltamos já já, por favor. Eu superei os meus limites. No esporte, eu venci cada desafio. Eu tinha os holofotes apontados para mim e uma multidão de torcedores. Mas tudo isso não foi o suficiente. De todos os desafios que enfrentei, o pior deles foi fora da quadra. Na verdade, eu nasci com displasia no quadril, né? E minha mãe começou a ver alguns sintomas e o médico falou, quando ela começar a andar, ela vai andar mancando e ela vai andar o resto da vida assim. E a minha mãe conta que ela saiu do médico, assim, derrotada. Primeira filha dela, né? Toda aquela expectativa. E ela pensava, meu Deus, vou ter uma filha com uma deficiência, vai sofrer o resto da vida com isso. E ela disse que entrou no ônibus e sentou no fundo do ônibus e ela vê um jornal, o Folha Universal. Ela pegou esse jornal e na capa tinha um testemunho de uma menina que tinha sido curada de câncer. E aí minha mãe chegou em casa e conversou com meu pai. Mostrou o jornal para ele, ó, se essa menina foi curada, a nossa filha também pode ser. E assim que eles chegaram na Igreja Universal. Começaram aí, começaram a fazer as campanhas e a minha mãe falou para ele, falou, ó, eu vou tirar o aparelho dela. Eu não vou mais usar o aparelho nela, porque é Deus quem vai curar. E aí, quando eu andei normal. E eu cresci uma criança normal, tanto que eu era uma criança super hiperativa. E meu pai foi atleta, ele era do atletismo, então sempre gostou muito de esporte. E aí ele teve a ideia de me colocar para jogar vôlei. E aí eu me apaixonei pelo esporte. Eu tinha 10 anos de idade na época. E nos primeiros meses que eu estava treinando, eu falava pro meu pai que eu ia ser jogadora profissional de vôlei. Quando eu entrei no universo do vôlei, meus olhos já começaram a ir para um lado diferente. E eu joguei em Bauru, né? Eu sou do interior de São Paulo, Bauru. Joguei dos 10 aos 15 anos em Bauru. Quando eu fiz 15 anos, eu recebi uma proposta para vir jogar em São Caetano, fazer a minha categoria de base aqui. E eu vim, com 15 anos de idade. Saí de casa achando que era uma mulher já, que eu entendia de tudo. E quando eu cheguei aqui, foi aquele baque, né? Longe dos pais, eu morava com mais 9 meninas. Eu comecei a fazer amizades, essas amizades me chamavam para sair, e para beber, e aí eu comecei a ir. Igreja,
nunca mais. Minha mãe perguntava, e aí? Ah, não deu, mãe, não dá, muito longe, não sei o quê. E me afastei. Aí eu me afastei total. Aí já nem pra igreja eu ia mais. Quando eu vi, eu já estava totalmente envolvida. E aí eu já saía sexta, sábado, domingo, dia de semana. Eu já chegava de balada às 7 horas da manhã, ia treinar às 8. E aí, com certeza, isso foi atrapalhando, né, no meu desempenho. Comecei a ter essa fama, né, da jogadora que era baladeira. E aí, cada vez pior, o vôlei, todo mundo falava, tem potencial, é alto, é forte, mas não vai pra frente. Não vai. Porque eu já estava com depressão nessa época. Tive uma lesão gravíssima no meu joelho. Eu estourei todos os ligamentos do meu joelho esquerdo. E não afetava só no meu desempenho, afetava na minha imagem também. E a doidona do time, sabe? Então, isso afetou totalmente na minha carreira. Bati uma tristeza profunda. E aí eu comecei a pensar em suicídio. Eu passei a madrugada toda em claro, num desespero, numa ansiedade. E no outro dia de manhã eu liguei pra minha mãe. Eu só falei assim, mãe, eu não tô feliz aqui, eu não aguento mais ficar aqui, eu quero voltar pra casa. Eu quero ir embora, eu não quero mais saber do vôlei. Eu não sou feliz aqui mais. E aí minha mãe falou, filha, volta pra igreja. Você precisa de Deus, é isso que você precisa, não é o lugar que você tá. Você precisa de Deus. E aí eu falei, eu vou voltar. E é assim que eu voltei pra igreja, nessa situação. Aí cheguei assim, e aí cheguei numa época de fogueira santa. Totalmente destruída em todas as áreas da minha vida. E eu lembro que eu tinha um dinheirinho guardado, que era o valor para eu me manter até eu receber. Eu tinha 3 meses de salário atrasado, morava, né, em república, então era dinheiro para me manter. E eu lembro que o pastor falou assim, não me conhecia, nunca tinha me visto, mas eu vi o próprio Deus falando comigo através da boca dele. Se o que você tem vai mudar a sua vida, não coloca no altar. Mas se você quer uma mudança de vida, vem com tudo pro altar. Não só com o que você tem financeiro, mas vem com a vida. E aí eu falei, Deus tá falando comigo. Eu vou pro tudo ou nada. Foi o voto. Foi o primeiro, assim, dos outros, né? Mas esse foi marcante, porque foi a minha entrega. Eu não só coloquei a dependência, aquele valor que era a minha dependência para comer, para comprar coisas de higiene pessoal, para sobreviver. Eu coloquei a Ana Paula depressiva naquele envelope. Eu coloquei as brigas, eu coloquei os complexos, eu coloquei os sonhos, eu coloquei tudo ali dentro. Eu queria essa mudança dentro de mim, eu queria me sentir completa. E aí eu lembro que numa quarta-feira eu tinha jogo à noite, então eu fui na igreja 3 horas da tarde. E aí o pastor buscando, a gente buscando, que eu recebi o Espírito Santo. E naquele momento, uma alegria tão grande que eu nunca tinha sentido em nada. Nem quando eu fui eleita a melhor oposta do sul-americano, nem quando eu vi que eu tinha uma vida melhor, que eu podia dar uma vida melhor para minha família. Eu nunca tinha sentido aquela alegria e aquela certeza de que Deus estava comigo mesmo, que agora Ele estava comigo mesmo. E aí começou a acontecer. Já meses depois eu já tive uma proposta para ganhar 6 vezes mais do que eu ganhava, né? E aí as portas começaram a se abrir, eu comecei a ter proposta de times grandes, eu fui convocada a primeira vez para a seleção e aí fui para o campeonato sul-americano, fui campeã sul-americana, fui eleita a melhor oposta da competição. Bate Paula! Olha Zevic! Olha Dani Lins! Pra Paula! É incrível vestir a camisa do nosso país. É muito legal poder dar uma vida melhor para minha família, pra gente. O meu casamento também foi a realização de um sonho, mas nada se compara à presença de Deus dentro de mim. A primeira fogueira santa que eu fiz, ela foi, lógico, todas são importantes, mas aquela foi a mais importante, porque foi o divisor
né, de águas. Eu cheguei ali uma pessoa totalmente derrotada e eu vi a chance de mudar de vida, a chance de ser transformada. Porque foi proposto para mim não uma mudança, uma melhora, foi proposto para mim uma transformação. E quem poderia fazer aquilo por mim, se não fosse o altar? Ninguém. Então, quando me foi proposta a fogueira santa, eu agarrei com todas as forças. Eu falei, é a minha chance de mudar, é a minha chance de ser feliz, é a minha chance de realizar os meus sonhos. Em lugar nenhum eu poderia achar e nunca vou poder achar o que eu encontrei no altar. Pois é, você confere aí que quanto mais fundo é o poço que a gente vem a se encontrar, mais alto é o grito que nós fazemos de lá para alcançarmos os ouvidos de Deus. Deus permite as lutas, os dissabores, Ele permite os problemas, Ele permite as depressões, Ele permite os desempregos, Ele permite as doenças, as enfermidades, Ele permite as pandemias, Ele permite tudo que você está vendo de ruim na sua vida. Mas sabe por que Ele permite? Não é para castigar a humanidade, não, mas é para despertá-la para as suas promessas. Porque enquanto tudo vai bem, a gente não quer saber nada de Deus. Quando o dia está ensolarado, bonito, há saúde, há dinheiro, há sucesso, para que Deus? É ou não é? Fala a verdade, vamos ser honestos. Essa é a realidade. A gente jamais se chega a Deus se não tivermos um problema. E quanto maior o problema, quanto mais grave é o problema, maior a grandeza de Deus se revela na vida daqueles que o buscam. Porque a Ana Paula, ela experimentou o poder de Deus, mas depois que ficou tudo bem na vida dela, começou o sucesso, ela esqueceu que Deus existia. E Deus permitiu, obviamente, não foi Ele que fez, mas Ele permitiu depressão, do nada ela começou a ser depressiva, etc, etc. Mas aí, quando ela chegou numa situação crítica, a mãe dela disse, minha filha, você precisa de Deus, só isso. A mãe dela foi profeta para ela. Quando ela foi na igreja e o pastor falou assim, olha, se você fizer o seu voto, se você fizer uma oferta no altar que você tem, só isso vai dar. Você tem que colocar a sua vida, o seu futuro, os seus sonhos, os seus projetos pessoais, suas depressões. Você tem que colocar tudo no altar, você tem que se derramar no altar, se lançar no altar, se jogar de corpo, alma e espírito. E quando ela ouviu aquilo, Deus iluminou o seu entendimento e ela obedeceu. E obedecendo, ela alcançou o que você viu aí, que você vê, que a Ana Paula é uma jovem de sucesso, está fazendo um sucesso extraordinário no voleibol, e ela, obviamente, não tem só o sucesso econômico, o sucesso profissional. Acima de tudo, ela tem o sucesso com Deus. Porque quando a gente tem um sucesso com Deus, o nosso casamento, a nossa família é estruturada em cima de uma paz, de uma alegria, de uma felicidade. Ela tem isso também. E isso acontece porque Jesus falou. Jesus disse assim, buscai primeiro o reino de Deus.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, claro. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você quiser buscar as coisas primeiro, você vai ficar batendo com a cabeça na parede. Você vai tropeçar, você vai cair, vai se machucar, vai sofrer, vai ter insônia, vai ter depressão, você vai viver o inferno. Mas se por acaso você é uma pessoa sábia, então você vai aplicar esse conselho. Isso é um conselho, isso é uma dica, isso é um mapa da mina. Aí está o mapa da mina, aí está o mapa onde você vai achar uma mina que jamais vai se esgotar na sua vida de tanto tesouro. Primeiro, o reino de Deus. Minha amiga, meu amigo, eu não sei qual é o seu problema, não sei, mas uma coisa eu sei, que a palavra de Deus não falha. Jesus disse, passarão os céus e a terra, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, você que quer mudar de vida, você não precisa ser religioso, não. Basta você aplicar, exercitar a sua inteligência, só um pouquinho, a sua inteligência na palavra de Deus, coloca-a em prática, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque a palavra dele é o espírito dele. Quando você absorve a palavra dele, você absorve o seu pensamento, as suas ideias, você absorve o seu espírito. E esse espírito muda o seu pensamento, muda a sua cabeça, muda tudo na sua vida. Tudo. Todas as demais coisas são acrescentadas. Mas o testemunho belíssimo da Ana Paula é ainda insuficiente para você? É? Então, vamos colocar um outro para que você verdadeiramente venha a entender, que caia a sua ficha, que você seja sábio, para aplicar o seu pensamento, a sua inteligência, sua capacidade de raciocínio. Você pode ser pobre, você pode ser feio, você pode ser esquisito, esquizofrênico, você pode ser a pessoa mais insignificante da face da terra. Você pode ser a última das criaturas. Você pode não ter pai nem mãe, nem ter conhecido seu pai, nem muito menos a sua mãe. De repente você é aquela pessoa que foi jogada no mundo e não sabe de onde veio. Não importa. Você tem aí na sua cabeça uma inteligência. Coloca essa inteligência, aplica essa inteligência na palavra de Deus. Coloque essas palavras em práticas na sua vida. Você vai ver que Deus vai mudá-la, como se transformar a água em vinho. Vamos assistir, então, o próximo testemunho. A minha história se assemelha muito com a história de Jacó. Ele tinha tudo, perdeu tudo, assim eu também tinha tudo e perdi tudo. E de repente ele teve um problema, teve depressão. Então eu cheguei a um ponto de a luz da minha casa ser R$18 e eles cortaram a luz. Comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. Eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica e aos finais de semana eu aprendia com o senhor a domar cavalo. E fui seguindo, trabalhando muito nessas duas profissões, fui evoluindo, lógico. E aos 16 eu comecei a treinar arte marcial. Então fui ganhando campeonato, ganhei campeonato numa modalidade, em outra. Aí peguei faixa preta numa modalidade, na outra. E fiquei um cara muito bem sucedido, reconhecido pela sociedade. Fui contratado pelo Exército, fui contratado pela polícia para poder ensinar arte marcial. Então fiquei muito conhecido. Chegou um ponto da minha vida que eu estava bem. Eu conquistei casa, conquistei carro, conquistei moto. Tinha tudo. Tinha um galpão próprio da academia.
Acabou que eu me encontrei numa depressão e não conseguia sair dela. Então eu comecei a perder minhas coisas, gastar, vender bens para poder me curar, fazer tratamento, essas coisas, e nada adiantava. Cada vez eu ficava pior. Chegou um ponto de eu perder tudo. Então eu cheguei a um ponto de a luz da minha casa ser R$18 e eles cortaram a luz. Pensando em acabar com a vida. Tudo que eu pegava para fazer, na verdade, com a depressão dentro de mim, não funcionava mais, não era mais como antes. Na academia não rendia, na oficina não rendia, na doma de cavalo eu não tinha paciência mais com eles. A depressão, ela te toma tudo, ela te rouba tudo. E você fica procurando recursos, cada um te dá uma opinião, vai no médico, vai no psiquiatra, vai no psicólogo, vai aqui, vai ali, compra livro de autoajuda, todos os recursos. Chegou um ponto que não tinha mais recursos. A minha esposa era gerente do meu irmão. E aí o que acontece? Eu conheci ela e a gente começou a namorar, e já fomos morar junto, entendeu? Quando eu conheci meu esposo, dentro de mim deu aquela certeza, agora eu vou realizar meu grande sonho, né, da vida sentimental. Começou tudo muito bem, aquele amor, tudo muito colorido, né? De repente, foi o meu pior de todos os meus relacionamentos. E de repente ele teve um problema, teve depressão. O pior dia da minha vida foi quando a minha esposa saiu para trabalhar e eu não consegui levantar da cama. Então eu rodei o corpo e caí de lado no chão e fui arrastando até a cozinha, abri a geladeira para me alimentar. Aí a minha esposa começou a frequentar a igreja. Quando eu cheguei lá, eu escutei e vi que havia uma solução para o meu problema. Mas a mudança nela foi tão assim intensa, foi uma mudança tão radical, digamos assim, porque ela passou a ser mais calma, mais tranquila, lidando comigo com mais sabedoria. O Espírito Santo me deu a habilidade para me saber levar todas as áreas. Aí, um belo dia, ela saiu de manhã e eu até levava ela na igreja e buscava. Não tinha problema, ia fazer isso com o maior prazer. Ela foi para a reunião, eu fui para a televisão e abri o canal da televisão para ver se eu via ela dentro da igreja, aquelas curiosidades, né? O pastor disse assim, você que está revoltado com a sua situação, você que está cansado de sofrer, você que tem pensamento assim, que tem pensamento assado, bateu certinho que eu estava. Você pode vir aqui que Deus vai mudar a sua história. Se você está revoltado, Deus vai mudar a sua história. Aquele dia eu contei o segundo para ela voltar para casa. Eu desliguei a televisão, fiquei contando segundos. Falei, ela vai chegar aqui, eu vou falar para ela, eu quero ir. Quando eu estava, há pouco tempo, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu acho que tinha uns 30 dias antes da Fogueira Santa. Eu tive pouco tempo para assimilar realmente o que era a Fogueira Santa. Então, falei com a minha esposa, vamos fazer certinho do jeito que está sendo ensinado e vamos nos esforçar o máximo que a gente conseguir. E assim nós fomos para o altar. E descemos com a consciência tranquila, porque a gente tinha feito a nossa parte. Dessa Fogueira Santa para cá, teve mais Fogueira Santa. Então, todas, eu participei literalmente de todas. E aí Deus foi abrindo porta, dando visão. Eu comprei terreno, vendi terreno, aí compramos um terreno nesse condomínio fechado, aí onde a gente mora hoje, fizemos a casa dos nossos sonhos. Deus deu a direção da gente montar o Aras. Então a gente montou o Aras, a gente mora dentro desse Aras, e aqui a gente comercializa os filhos do nosso cavalo, os irmãos, os parentes deles, dos nossos principais animais. E a gente já teve cavalo com título nacional, com título estadual, a gente vende cavalo para o Brasil todo. Já batemos recorde de venda de animais, já vendemos 100 animais no ano, 120 animais no ano. E eu tenho uma empresa de caminhonete, onde eu faço perícia mecânica, compro o terreno na represa, onde a gente vai fazer chalé para a gente descer com jet. A gente tem outros imóveis alugados, onde a gente recebe aluguel. Tenho 2 caminhonetes. E Deus, assim, deu uma qualidade de vida para a gente melhor do que a gente sonhava. Teve a pandemia, mas a gente que tem voto com Deus, aliança com Deus, nós não fomos afetados.
Todo mundo ficou desesperado, todo mundo ficou ansioso, mas a nossa confiança em Deus e a nossa dependência dele aumentou e ele supriu todas as nossas necessidades. Eu vivo bem dentro da minha empresa com os meus funcionários. Pode entrevistar um por um deles. Pode ir lá e perguntar para um por um deles. Ou pergunta para parente deles o que eles falam de mim. Vivo bem com a minha esposa. Consigo ser um pai que eu não tive para minha filha. Não um pai que dá tudo, não é isso. Um pai que orienta, um pai que dá um exemplo de força, de coragem. Então, a minha filha hoje, ela tem 11 anos de idade e já tem o Espírito Santo. A minha esposa também tem o Espírito Santo. Ela é virtuosa, atenciosa, cuida de mim, trabalha, enfrenta tudo sem recuar junto comigo, do meu lado ali. Ele é atencioso, ele é amável, ele é um homem de Deus. Tudo isso que nós conquistamos, é importante, é bacana, é legal, traz conforto, traz alegria, mas o mais importante de tudo que eu conquistei foi a presença do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, é uma virtude dele, você tem paz e disposição. Essas duas coisas não saem de dentro de mim hora nenhuma. E essa é a maior riqueza que eu tenho hoje. Eu poderia me tirar tudo que eu tenho hoje, deixar só o Espírito Santo. Rapidamente eu teria tudo novamente. Eu te confesso assim, com toda sinceridade, todos os meus sonhos eu realizei. Os meus e da minha família. Tudo que o ser humano é capaz de fazer hoje é fruto do que aprendeu lá atrás. Fomos instruídos e formados apenas com palavras, nada além de palavras. Se conhecimentos humanos são capazes de nos beneficiar na vida, imagine o que a palavra de Deus é capaz de realizar se a aplicarmos no nosso dia a dia. Muitos têm uma Bíblia em casa, até leem, mas a maioria tem dificuldade de compreender o contexto dos ensinamentos bíblicos. Possuem uma arma poderosa, mas não sabem como usá-la. A Escola da Fé Inteligente é para você que tem interesse em aprender sobre a Palavra de Deus e extrair na prática ensinamentos que mudarão sua vida, comportamento e atitudes. Nesta quarta-feira, traga sua Bíblia para o estudo da fé, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Meu nome é Renata Vieira, eu tenho 24 anos e sou autônoma. Eu nasci em um lar de berço católico. Eu via Deus muito distante. Eu não podia chegar nele e falar, Deus, não. Eu sempre tinha... Eu rezava. Então, eu não sabia fazer a minha oração. Eu não falava com ele. Eu nunca me encaixei. Eu tentava me encaixar em balada. Eu tentava me encaixar em bebida, mas eu também queria ser igual às outras meninas. Eu via que aquelas meninas que mais tinha amigo, mais eram as famosinhas, sabe? Tinha tatuagem, tinha piercing, eu queria ser igual elas. Então, meio que esse vazio tinha dentro de mim, que eu não me encaixava em lugar nenhum, eu tinha esse pensamento. Eu tentava gostar de outros gêneros de música para ver se era isso, nada me encaixava em lugar nenhum. E nesse meio termo, o meu irmão, ele conheceu a Igreja Universal. Ele conheceu a fé verdadeira. E eu fui vendo que ele mudou. Ele era uma pessoa diferente de todos que tinham em casa. E eu admirava muito ele por isso. Aí eu casei e engravidei. No que eu engravidei, a minha gravidez foi de risco por conta que eu tinha um problema de coração. Aí quando foi com 8 meses de gestação, a minha filha nasceu. Nesse trabalho de parto foram 28 horas, que foi quando eu estava ali no finalzinho das 28 horas, eu não estava mais aguentando. E aí eu me lembrei, eu falei, e foi algo espontâneo que saiu de dentro de mim, eu só falei, meu Deus,
me ajuda. Ali, naquele momento, eu vi que Deus existia e que Ele estava vivo e que eu podia falar com Ele. Ele viu ali em mim uma sinceridade, Ele viu ali em mim que Ele me ajudando, eu ia reconhecer. Eu não consegui mais esquecer dele. E aí eu comecei a orar, eu falei assim, meu Deus, eu sei que naquela igreja lá, que o meu irmão vai, eu sei que lá eles te buscam, eles falam com o Senhor, eles podem falar, meu Deus, eu te amo, sabe? Orar em voz alta, falar mesmo, não só oração repetida. E aí eu falei pra ele, eu sei que lá pode, eu sei que lá tem. Por favor, meu Deus, me ajuda a chegar lá naquele altar. É o meu sonho, é chegar naquele altar. Foi o que eu falei pra ele. E eu fui. E quando chegou no domingo, parecia um sonho eu estar entrando com a minha família ali onde eu tanto quis estar. E eu lembro que eu chorei. Eu chorei a reunião todinha, eu chorei. Mas naquele domingo, o pastor falou assim, você pode receber o Espírito Santo. E eu falei, mas Espírito Santo? Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Como assim receber o Espírito Santo? E aí eu falei assim, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada. Mas se é esse Espírito Santo aí que faz o meu irmão ser diferente, eu quero. Mas aí tem como o Senhor cuidar de mim do jeito que eu cuidei da minha filha? Igual uma criança mesmo? Tem como o Senhor me ensinar ali, os mínimos detalhes? E eu prometo pro Senhor que a minha vida, ela vai ser do Senhor. Custe o que custar, se tiver que deixar tudo pra trás, eu vou deixar tudo pra trás. Mas eu faço um voto aqui hoje, eu nem sei o que o Senhor quer de mim, eu não sei, eu só quero te conhecer como esse povo todo aqui te conhece. E o Senhor me trouxe aqui onde eu queria que o Senhor me trouxesse, então é isso que eu quero do Senhor. Aí ele começou a me guiar do jeito que eu falei, igual uma criança. Eu fui aprendendo, ele foi me moldando, e eu ia obedecendo e ia dando certo. Eu parei de lutar com a força do meu braço, eu comecei a me encaixar. Eu lia a Bíblia, eu orava, eu acordava de manhã, lembrava, meu Deus, bom dia. Eu ia dormir, meu Deus, boa noite. Eu acordava e eu falava assim, meu Deus, eu posso falar com Deus. Era um primeiro amor, uma felicidade tão grande. E aí veio a Fogueira Santa. E na fé da Fogueira Santa, eu falei, não, eu preciso de revolta. Eu preciso me revoltar contra essa situação, eu preciso receber o Espírito Santo. Tudo, eu peguei tudo que eu tinha, o que eu não tinha. Cortei o cabelo, fiz sacrifício financeiro, fiz sacrifício espiritual, físico. Peguei o relógio, que era tudo que eu ficou. Mas eu levei dentro daquele voto tudo. Objeto, pessoas, sentimento e com aquela certeza de que não tinha ficado nada. Não tinha ficado nada. Nem nada tipo de ter ninguém acima de Deus no meu coração. Não tinha ninguém. Nem minha filha eu amava tanto quanto eu amava Deus. Nem ela. Ninguém. Nem minha mãe. Que eu me preocupava tanto em não desagradar. Não tinha nada. Então eu levei aquele voto. Mas eu levei dentro daquele voto tudo. Objeto, pessoas, sentimento. E eu não fui nem esperando, porque eu falei pra Deus, eu não mereço, eu só quero o seu perdão. Tem como o Senhor me perdoar? Tem como o Senhor ter misericórdia? Tem como o Senhor não desistir de mim? Eu sou cabeça dura, eu sou difícil, me perdoa. Por que o Senhor me ama tanto assim? Por que o Senhor não desistiu de mim ainda? Foi assim que eu fui. E eu lembro que eu cheguei na igreja, sentei, e aí o pastor falou assim, sobe o altar, vem, mas vem com a certeza. E eu fui, peguei o meu voto, e subi o altar. Coloquei o voto em cima do altar. E quando eu desci, eu tinha acabado... Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro como se eu estivesse lá agora. Quando eu desci o último degrau do altar, parecia que eu tinha nascido de novo. Essa foi a minha sensação. Como se eu tivesse voltado lá quando eu nasci, sabe? Eu lembro que eu respirei. E as primeiras palavras que eu falei foi, eu não acredito, mas eu não merecia tanto. Eu lembro que eu fiquei com vontade de sair correndo, pegar o microfone do pastor e falar assim, gente, pelo amor de Deus, se alguém não subir o altar, sobe o altar. Eu tive vontade de pegar o microfone do pastor e falar, e pregar, sabe? Falar assim, se alguém não subiu, se alguém não acredita, pelo amor de Deus, faça, porque... Foi uma
alegria, Eu não senti aquela alegria quando a minha filha nasceu. Eu não senti aquela alegria nunca. Um amor, paz e alegria. Uma paz que podia o mundo acabar naquela hora, podia qualquer coisa acontecer comigo, que nada tirava aquela paz. A partir daquele dia, eu nunca mais amei ninguém quanto eu amo a Deus. Eu nunca mais tive aquele de não me encaixar em lugar nenhum. Eu tenho a certeza de que Deus é comigo. Ele cuida de mim em cada detalhe. Vem as lutas. Só que as lutas vêm e no mesmo tempo vem uma certeza que às vezes as pessoas acham que a gente é doido. O mundo tá caindo na nossa cabeça e a gente tá lá. Numa paz que a certeza de que tudo já se resolveu. A gente passa a enxergar lá na frente como se o problema já tivesse resolvido. Não se enxerga mais o problema, se enxerga a solução. A importância da Igreja Universal foi que quando eu cheguei, sabe, toda errada. Eu cheguei do jeito que eu tava. Cheia de piercing, cheia de tatuagem, chorona. Ninguém nunca olhou diferente pra mim. Ninguém nunca. Quando eu entrei, sabe qual foi a sensação que eu tive? Uma sensação de um filho que foge de casa, que vai embora e que quando volta, a mãe não lembra de brigar com ele por causa do susto ou aonde ele estava. A igreja em si, as pessoas, os pastores, eles me acolheram como se eu sempre fosse dali. Hoje eu tenho paz. Hoje eu achei aonde eu não me encaixava, porque eu não me encaixava. Hoje eu encontrei o verdadeiro Deus. Hoje a minha filha, ela tem uma saúde perfeita. Hoje eu tenho uma saúde perfeita. Hoje a minha mãe, a minha família, tá na fé, junto comigo. Hoje, aquela Renata que chegou desempregada, eu trabalho para mim mesma. Aquela Renata que chegou doente, hoje está curada. Aquela Renata que tinha muita mágoa também, hoje não tem ressentimento nenhum. Hoje, a minha vida é totalmente transformada. Eu vejo Deus em cada detalhe. Eu olho antigamente e não consigo nem entender como que eu pude viver tanto tempo sem ter esse Deus dentro de mim, sem conhecer esse Deus, como que eu demorei tanto tempo. Hoje a minha vida é totalmente outra, eu não consigo nem imaginar como que é a minha vida, como se eu tivesse sem Deus, eu acho que eu estaria morta, nem aqui eu estaria hoje. Deus me transformou na própria bênção, como Ele prometeu, Ele cumpriu na minha vida. Então, amiga e amigo, eu não sei o seu problema, mas eu sei uma coisa. O Deus que a Renata encontrou, Ele está disponível para você também, como esteve disponível para mim. Ele continua o mesmo, Ele não mudou a maneira de ser. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, Ele não mudou a maneira de ser. A gente, como ser humano, muda, porque nós somos humanos. Mas Deus é Espírito, é Deus. Ele não muda. Não há como mudá-lo. Ele é imutável. Não tem como mudar. Ele não pode se mudar. Tudo que ele falou, tudo que ele prometeu, ele faz hoje, vai fazer amanhã e sempre fará, enquanto as pessoas crerem nele. Quem crê nele, recebe. Quem não crê, vai fazer o quê? Então, depende dos que creem. A Renata, belíssimo testemunho, magnífico, porque ela tinha sede de conhecê-lo. Embora tivesse uma vida religiosa, mas ela não o conhecia. E é o que acontece com a maioria das pessoas. São religiosas, acreditam em Deus, mas não conhecem Deus. Não conhece. E enquanto a pessoa não o conhecer, ela não vai saber quem ele é. Renata correu atrás. Ela fez a parte dela. E Deus se revelou. E hoje ela tem uma vida
estabilizada, diferenciada, abundante, abençoada, mesmo com as lutas. E aí é que faz a diferença. Então, a crença em Deus não depende da religiosidade. Aliás, a fé em Deus não tem nada a ver com religião. Tem a ver com uma vida diferenciada, uma vida de certeza, uma vida sem medo, uma vida sem qualquer tipo de ansiedade. Porque Ele, na pessoa do Espírito Santo, remove as nossas fraquezas e, em seu lugar, coloca o seu Santo Espírito. Nós vamos assistir agora mais testemunhos, desta feita, de pessoas que ouviram notícias falsas a respeito da Igreja Universal, a meu respeito, pessoas que eram completamente incrédulas e tinham um preconceito enorme contra nós, mas hoje estão aí para testemunharem aquilo que Deus fez, faz e fará através da Igreja Universal. Vamos assistir, por favor. Meu nome é Cristiane Vanessa Saragossa Santana, eu tenho 39 anos e sou formada em administração de empresas. Eu sempre ouvi falar muito mal da Igreja Universal, eu odiava a igreja, eu odiava o Bispo Macedo, nem tinha motivos, mas de tanta notícia ruim que eu ouvia sobre ele. Teve um vídeo também que foi manipulado, né, onde ele pediu oferta, ele estava num jogo junto com os pastores, e ele falava sobre oferta, como eles deveriam pedir oferta para o povo. Então, por esse motivo, assim, eu tinha muita raiva, achava que ele era um ladrão, que os pastores eram um ladrão. E eu ficava assim, achava que ele tinha um pacto com o diabo, porque como ele conseguia influenciar desse jeito as pessoas, de tal ponto delas chegarem na igreja, delas darem o que elas tinham. Quando eu ouvia falar dos propósitos, de fogueira santa, eu ficava inconformada, horrorizada. Eu não entendia como ele manipulava as pessoas a tal ponto, eu achava que era uma lavagem cerebral para elas fazerem tudo aquilo que ele queria, que ele pedia. Muitas pessoas me convidavam e eu nunca aceitava o convite para vir devido a tudo que eu já ouvi e que eu acreditava que fosse verdade nessas notícias. Mas eu tinha um casamento que já estava assim destruído, né, com problema de vício. Quando ele soube que não podia ter filhos, ele se afundou nas drogas, né? Ao ponto de que eu ia buscar, resgatar a condução que a gente tinha, que era uma moto em biqueira, resgatar até mesmo ele, porque eles prendem as pessoas quando elas ficam com dívida, e se você não vai pagar, não deixa a pessoa ir embora. Era muita humilhação, era muita vergonha mesmo. Então, assim, eu não tinha mais o que fazer, eu já não tinha mais esperança para lutar. Eu conheci uma amiga de trabalho, e eu vi algo diferente nela, sabe? Eu consegui confiar que eu ia falar com ela, me abrir com ela, que ela não ia sair falando para ninguém. Ela começou a me convidar, ela insistia, né? Vamos na igreja, sua vida pode mudar, a situação pode mudar. Aí eu pensava, vou fazer o que lá na igreja? O que a igreja vai mudar minha vida? O que vai resolver lá na igreja? Não vai resolver nada. E a luta, né, contra as notícias que vinham na minha mente. Mas ela insistiu muito, até que um dia eu fui, porque era a última porta que eu tinha para bater. Eu cheguei, sentei lá no fundo, fui ouvir na reunião, eu chorava bastante, porque eu estava sofrendo demais, né? Mas eu falei, não, se eu estou aqui, eu vou ouvir e eu vou praticar, eu vou obedecer. Então comecei aí, Deus foi me moldando, porque eu era uma pessoa nervosa, uma pessoa orgulhosa. Me decidi me entregar 100% para Deus, né? Fazer realmente a vontade de Deus. E realmente conhecer Ele de verdade. Então, me batizei nas águas, comecei a fazer todas as correntes que eu fazia, reuniões que eu ia, eu sempre pedia ao Espírito Santo. Em oração, em jejum, em propósitos, eu e Deus, ninguém me pediu, ninguém me falou como eu tinha que fazer, foi eu e Deus que fiz os meus propósitos para receber o Espírito Santo. E até que um dia eu recebi o Espírito Santo. Eu não vi ninguém na minha frente, estava com meu olho fechado, mas parecia que Deus estava ali na minha frente. E Ele me falou que eu nunca mais eu ficaria sozinha. E desde aquele dia, realmente, eu nunca mais fiquei sozinha. Ele mudou a história da minha vida, Ele mudou meu interior, Ele me deu alegria, me deu paz que eu nunca tive.
Ele mudou a minha forma de agir, de falar, de compreender as pessoas, de ter misericórdia. Até mesmo de ver um erro de alguém, ter misericórdia e de pensar como Deus, porque um dia também eu fui assim e hoje Ele me mudou. Deus me deu um casamento abençoado, me deu um homem de Deus, um homem que cuida de mim, que me dá atenção, que é carinhoso, que é mantenedor. Ele me deu muito mais do que eu podia pensar. Eu que não tinha vontade de viver, de me arrumar, hoje eu sou feliz. A importância da igreja na minha vida é tudo para mim. Assim, Deus é o primeiro, mas se não fosse essa porta, eu nunca ia ter conhecido o Espírito Santo. Se eu não tivesse chegado na Igreja Universal, essa porta não tivesse aberta naquela manhã de domingo que eu cheguei lá às 10 horas, eu tenho certeza que eu não estaria viva hoje, porque eu não tinha mais vontade de viver. O Espírito Santo, ele é minha joia preciosa, ele é a minha direção, ele é o meu amor, ele é o maior amor da minha vida, é o maior amor que eu já provei na minha vida. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento, você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Quando eu estava ali para tentar o suicídio, aí eu liguei a televisão. Era o programa da igreja. E aí o pastor do lado de lá, ele falou assim: ei, você está tentando se matar. Não faz isso não. Ele falou assim: eu vou mostrar para você que teu caminho tem jeito. E naquela manhã, aquela madrugada, que era de madrugada, eu orei junto com o pastor. Senti, depois da oração, eu senti que saiu um peso. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar. E através desta programação,
dos casos verídicos aqui exibidos, da mensagem, da palavra de Deus e das orações que temos realizado juntamente com o bispo desde o Templo de Salomão, você, aí, em casa, no trabalho, você tem recebido a força, você tem recebido a direção, você tem sido beneficiado, você tem sido abençoado. Então faça a sua doação dentro das suas possibilidades, ajude a manter esta programação, independentemente do valor. Se você fizer com fé, com gratidão, Deus lhe recompensará, Deus lhe abençoará, como tem feito com milhares de pessoas. As informações para a senhora, para o senhor, você fazer agora a sua doação, estão aí no seu televisor, no seu computador, através do aplicativo do seu banco. Você pode fazer de forma segura, de forma rápida e simples a sua transferência, a sua doação. É melhor para você, como também para nós. É menos trabalho também e perigo para você e para todos nós. Estamos vivendo momentos difíceis, onde as pessoas, em meio à pandemia, estão necessitadas e o índice de violência, de assaltos, tem triplicado, infelizmente, no nosso país, principalmente nas grandes cidades. Por isso, faça a sua transferência. Você pode abaixar, inclusive, o aplicativo da Igreja Universal, que é simples de usar, gratuito e seguro. Mas nunca, ouça, nunca abra mão da parte espiritual, que é levar o comprovativo, levar, sabe, o número da transferência. Logo após você fazer a sua transferência, você então pode escrever aí o número da transferência ou enviar por WhatsApp ao número que vai estar sendo disponibilizado aí no seu estado, mas leve ao altar. Em um dado momento na reunião, o bispo, o pastor, vai pedir para as pessoas apresentarem os seus votos, as suas ofertas, os seus propósitos de fé, e você leva aquele comprovante da sua transferência, cumprindo assim com a sua parte espiritual. Veja só o que diz o texto bíblico no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Dá força ao cansado. É isso que Deus tem feito por meio desta programação. Você estava cansado, né? Sem forças, mas Ele lhe deu forças. A palavra dele, o Espírito dele, por meio desta programação, tem fortalecido os fracos, tem animado os cansados e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você que estava aí sem nenhuma disposição, sem nenhum vigor, Deus lhe deu esse vigor, essa força, para que agora você possa patrocinar esta obra. E você que diz, bispo, eu estou assim, cansado, sem força, sem vigor, o que eu faço? Vamos orar. Eu já tenho aqui o meu copo com água preparado para o momento da oração. Prepare o seu, nós vamos falar com Deus. É momento de oração. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Meu Pai, nosso Pai, ouça a minha oração, a nossa oração, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Então não é justo
que esta pessoa que agora está aí falando contigo, independentemente do lugar, independentemente dos muitos erros que esta pessoa tenha cometido na vida, diante do que ele ouviu, da tua palavra, e diante da manifestação do teu poder, provando assim que o Senhor ressuscitou, pois estas pessoas, como eu, fomos transformados, porque tomamos a decisão de buscar, em primeiro lugar, buscar o teu Espírito, o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o Senhor nos tem acrescentado. Mas há pessoas que agora estão chorando em casa, outros estão no presídio, outros estão em um hospital, outros, meu Pai, estão depressivos, doentes, desempregados, irritados, porque priorizaram a família, priorizaram a profissão, priorizaram a empresa, priorizaram as pessoas, a religião e colocaram o Senhor de lado. Mas aí agora ele pede perdão. Ela diz: Deus, se o Senhor existe, revela-te a mim, aqui, agora. Eu quero ter uma experiência contigo, pois eu já não quero mais ser esta pessoa que eu tenho sido. Fale, amigo, desabafe com Deus, não fique ouvindo a minha oração. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que clamar, clame. Se você tiver que pedir perdão, peça. Mas não fique calado. Lute. Vamos lutar com Deus. Não contra Deus, mas com Ele. Pois é da tua vontade, meu Pai, transformar esta pessoa traumatizada, viciada, desenganada, endividado, depressivo, em um filho teu. Vem, Senhor Espírito Santo, agora. Envolva este corpo, desperta a mente, a fé desta pessoa para crer e te buscar. Faça isso, meu Senhor, pois eu peço a Ti de joelhos aqui desde o templo de Salomão e declaro esta água consagrada como um ponto de contato para que todos, ao participarem desta água, recebam a saúde, a força para te buscar e a coragem para te obedecer, buscando ao Senhor em primeiro lugar. Em nome de Jesus, eu declaro esta água consagrada. Beba como profeta do Deus vivo. Receba agora o livramento, a resposta que você tanto precisa. Coloque a mão sobre a dor, o tumor, a infecção. Você que tem um vício ou depressão, coloque as mãos sobre a sua cabeça. Faça pressão e diga: todo mal, todo encosto, em nome de Jesus, diga: saia! Tire as mãos com violência e diga: saia! E não volte nunca mais. Respire profundo. Deus, obrigado por livrar esta alma, esta vida da morte. Que esta pessoa tome a decisão de se entregar e se batizar nas águas e começar a andar contigo, para que seja então cheio do teu Espírito, nesta fogueira santa no Vale de Jaboca. E você que crê e concorda, diga amém e graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Perceba a diferença entre antes e depois. Você já não está só, Deus está com você.
Nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão, às 10, às 15, às 20 horas, estaremos servindo a Santa Ceia para você entrar em aliança com Deus. E domingo, venha vestido de branco, com uma peça de roupa branca. Vai ser o domingo da paz. Chegou a hora de você voltar. Estaremos juntos ao pôr do sol, aqui estudando o livro do Apocalipse e ungindo o seu instrumento de trabalho. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.